Tainá e Luísa. Gilmar Mendes se posicionou pela primeira vez depois da liminar. Ele disse em um evento agora há pouco que a lei do impeachment já caducou. Ele ainda negou que isso se trata de uma proteção ao Supremo Tribunal Federal. Eu vou trazer mais trechos do que ele disse. Ele afirmou, na linha do que você já tinha explicado aqui, Luísa Martins, da entrevista que você fez com o Luiz Roberto Barroso, de que o Supremo Tribunal Federal avalia que havia uma necessidade de mudança da lei do impeachment, que ela já estava velha, ou seja, caducada, e que uma atualização era necessária neste momento. E ele explica, ela passa pelos 2/3 da Câmara e do Senado, inicialmente era maioria simples, porque no modelo atual você poderia afastar o ministro do Supremo com simples maioria absoluta. O que ele diz, então, isso parece ficar extravagante no contexto da polarização. Ele justifica ainda por que ele deu essa decisão de liminar e não levou ao plenário do Supremo Tribunal Federal logo de cara. E ele explica, com tantos pedidos de impeachment, com as pessoas anunciando que farão campanhas eleitorais para obter maioria no Senado Federal, porque normalmente a ideia de impeachment no mundo todo, em quadro de normalidade, isso é um não assunto. E aí ele fala, o impeachment foi pensado em termos institucionais para não ser usado. O que ele diz em meias palavras é, o PL quer fazer a maior bancada no Senado Federal para eleger o próximo presidente do Senado Federal para abrir processo de impeachment contra ministros da Suprema Corte. Então ele diz que é uma reação do Supremo Tribunal Federal em relação a essa estratégia. E por fim, o que ele disse? O impeachment passa a ter esse uso frequente, banalizado e, sobretudo, porque alguém votou pró-aborto. Então eu vou pedir o impeachment dele e aí ele vai na linha, né, Luísa, do que ele trouxe na decisão dele. É uma proteção dos magistrados para que não sofram o processo de expulsão da Suprema Corte por causa de suas decisões jurídicas. Uribe, e vem nesse contexto, né, claro, essa decisão, né, do ministro Gilmar Mendes vem nessa esteira, né, de muitos ataques, né, que vem acontecendo ao STF, pelo menos desde 2019, ali, quando foi aberto o polêmico inquérito das fake news, depois vários desdobramentos que vieram, né, com o inquérito das milícias digitais, depois o inquérito sobre atos antidemocráticos, por fim, todas as investigações sobre o 8 de janeiro e, obviamente, a ação penal sobre a trama golpista, que já teve os primeiros condenados, né, e ainda segue em julgamento, né, outros núcleos ainda estão pendentes ali de conclusão, mas com uma tendência também pela condenação, se não de todos, da maioria dos réus que foram apontados ali pela Procuradoria-Geral da República como participantes, né, dessa tentativa de golpe de Estado ali em 2022. E a gente sabe que o STF acabou ganhando ao longo dos anos, né, um protagonismo muito grande na correlação de força entre os poderes, né? Não se pode mais tirar o STF das negociações políticas ali que estão sendo feitas e calculadas por partidos, por exemplo, da direita, né, e por parlamentares de direita. Agora que a gente vai ter uma eleição geral no próximo ano, a indicação de ministros do STF e a composição do STF como um todo de forma geral, ela acaba entrando nessas negociações, nessas discussões sobre os poderes que vão ser atribuídos ao presidente da República ou ao Senado, aos senadores, né, aos senadores que forem eleitos no próximo ano. Então, isso tudo entra nesse contexto aí que o ministro Gilmar Mendes citou, falando, até fui pegar aqui os destaques, né, que foram enviados pela nossa equipe de produção, de que os partidos, né, e os políticos já estão se articulando para tentar formar ali uma maioria no Senado em um certo sentido e acabar com isso tendo um número ali suficiente de senadores para abrir processos de impeachment que são inconsistentes até, isso na avaliação do ministro Gilmar Mendes, né? Por isso que ele deixou claro que, matematicamente, dependendo da abstenção que houver em uma sessão ali de admissibilidade de um pedido de impeachment, essa denúncia por crime de responsabilidade pode ser aceita por um quórum de 11 senadores, o que o ministro diz que é desproporcional, não é razoável, né? Permitir que um grupo de 11 senadores, ou até menos, ele destaca isso, possa abrir o impeachment simplesmente porque não gostou de uma decisão de um ministro. Isso acaba, na avaliação do ministro Gilmar, decano do STF, sujeitando o STF, os magistrados de uma forma geral,
há pressões, né? Há uma atuação ali que não seja na esteira ali da imparcialidade que é exigida para que um ministro possa interpretar a Constituição e agir, atuar com independência dentro do STF. O ministro Gilmar tem os seus argumentos, é claro que isso geraria reações do Senado Federal. O ministro Gilmar é um ministro muito experiente, ele obviamente sabia da reação que ia provocar a esse respeito, né, e não tirou isso da conta, mas a gente precisa ver se haverá ali uma chancela do STF a respeito dessa decisão. Pelo quadro que a gente tem hoje, há uma tendência, sim, de maioria com o ministro Gilmar, mas não de unanimidade. Pode ter ali uma outra divergência que talvez aponte até para um meio termo, né? Para talvez manter ali a possibilidade de todos os cidadãos apresentarem pedidos de impeachment, mas estabelecer regras mais específicas ali em relação a esse rito, como essa proibição que foi colocada por Gilmar na decisão de impedir que um processo de impeachment seja aberto apenas pelo mérito de uma decisão judicial com o qual esse cidadão não concorda, né? Então, isso vai ser discutido. É uma pena, na minha avaliação, Uribe e Tainá, que essa seja uma discussão que vai ser feita em plenário virtual. Eu acredito que pela relevância, né, da discussão e pelo impacto que isso teve desde que a gente divulgou ontem em primeira mão, aliás, essa notícia, esse era um assunto clássico para ser discutido num plenário físico, né? Podendo todo mundo acompanhar como pensa cada ministro e como cada um poderia ali, trocando ideias, né, apresentando um argumento e outro, acabar chegando em uma espécie de voto médio, né, que representasse todo o tribunal. O voto médio é mais difícil no plenário virtual, mas pode acontecer, a gente vai monitorar.